Eu convido os irmãos a ler um texto comigo, irmãos. O Bessorá segundo Matiá, capítulo 24, irmão. Vamos ler a partir do verso 34. Página 815, irmãos. O Bessorá segundo Matiá, capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 34. Aleluia. Diz assim, esta palavra ao nosso encontro nesta noite. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que coisas iguais a essas aconteçam. O Chamaim e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os Malaque do Chamaim, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noá, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noá entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só até isso, irmãos, pode se assentar. Aleluia, irmãos. Essa palavra ela nos alimenta, irmãos, e a gente quando lê algum texto das Escrituras, esses dias eu vi um vídeo falando que se a gente lê a Escritura todo dia, irmão, pelo menos um verso, diz que a chance de depressão cai bastante, cai em níveis drásticos, irmão. Então é muito recomendado, a gente já sabe que essa aqui é a palavra do Eterno. Todo dia, se puder, irmão, lê um texto, pelo menos um verso da Escritura. Procura todo dia se alimentar com isso aqui, porque de alguma maneira, irmão, o Eterno fala conosco e nos revigora cada dia através dessa palavra. Esse texto que nós lemos aqui, irmão, assim como foi lá nos dias de Noá, diz o Machia, que vai ser assim também, quando ele voltar, na volta do Filho do Homem, vai estar normalmente, irmão, o povo se casando, se dando em casamento, e as coisas acontecendo normal, irmão. Naquele tempo lá de Noá, irmão, a palavra do Eterno vem a Noá dizendo, vai cair água, e eu vou punir o homem, porque as coisas andavam muito mal, irmão. A maldade do coração, a rebeldia do ser humano, era tanta naqueles dias, irmão, que o Eterno não teve jeito. Ele teve que eliminar toda a humanidade toda, irmão, para começar do zero ali, porque as coisas estavam em níveis catastróficos, vamos dizer assim, irmão. E Noá pregou, irmão, enquanto ele construía aquela arca, ele pregava, ele falava que o Eterno ia, o juízo do Eterno sobre aquele povo, ia tudo isso ia acabar em água. E ele ficou por muito tempo, irmão, falando. Por isso que fala, né, o pregador, tanto pregar ali os preguinhos, construindo aquele tamanho daquilo de madeira, pensa o tanto enorme que foi aquilo. E ele ficou por muito tempo, irmão. As escrituras não nos falam mais ou menos o tempo certo. Eu já vi gente falando de 100 anos, mas as escrituras não nos dá número concreto, mas bem provavelmente foram décadas, levou muito tempo para terminar aquilo ali. E durante esse trajeto dele fazendo aquela arca, ele pregava, ele dizia, ele proclamava que o Eterno ia fazer aquilo, porém tinha salvação. Aquele que estivesse ali, que procurasse entrar naquela arca, ele ia obter essa salvação. E hoje, irmãos, essa arca não é somente essas paredes aqui, ó, a arca. A arca é o próprio Yahushua. Ele diz, todo que aquele que entrar por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz ele. Aquele que vir entrar por ele, vai entrar passagem, vai entrar abrigo seguro, vai encontrar salvação. A mesma palavra que Noé dizia lá, Noá dizia, nós também dissemos. Irmão, o mundo hoje está tudo errado isso aí, irmão. Sabe, sai dela, povo meu. Só religião, irmão. Os lobos aí atrás de dinheiro, irmão. Sabe, e muito mais coisa. Hoje está sendo descoberto. No passado, a maldade que foi feita em nome da igreja ali, em nome de, diziam-se em nome de Deus. As criancinhas sendo abusadas ali dentro, irmão. Assassinatos encobertos.
sabe? Prostituição, muitas coisas terríveis em nome disso aí. E hoje está sendo tudo jogado a pano limpo, a internet, com o advento da internet, está tudo sendo jogado a panos limpos. Mas a porta continua aberta. E a Oxua continua dizendo, através de cada um de nós, a salvação está aqui ainda, meu povo. O nome de Oxua está sendo pregado a cada dia. Mas as pessoas, assim como não aceitaram lá no tempo de Noá, irmão, elas também não querem. Querem andar do seu próprio jeito, irmão. Naqueles tempos, com certeza a promiscuidade estava terrível também, irmão. Sabe? Músicas hoje que a gente ouve, irmão, sabe? Tocando em carro de som assim, ó. É cada anarquia que um pai tem que até colocar o dedo no ouvido do seu filho. Sabe? Televisão que passa na televisão e coisas tremendas. Terrível, irmão. E naquele tempo, aquele mau cheiro, daquela imundícia, chegou até as narinas do Eterno. E ele teve que tomar aquela decisão. Que até mente para o Eterno, irmão. Foi uma decisão, com certeza, uma decisão dura de tomar. A pessoa matar tudo aquele tanto de gente. Mas foi preciso. Foi preciso. E durante aquele tempo todo no ar pregando, irmão, salvou apenas ele, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Mas ninguém fora da família dele chegou ali, irmão. E hoje nós falamos do Eterno. Há muito tempo já que nós estamos aqui. Quando Ayrton pregava também, muito tempo ficou ali no Aerorancho, falando de Oxua. E poucas pessoas querem, irmão, adentrar nessa arca que é o próprio Oxua, aceitar ele. Porque aceitar o nome sagrado, irmão, não é igual aceitar o nome do ídolo. Porque lá no ídolo, você aceita lá, as pessoas escolhem a melhor religião que eles querem, a melhor igreja. Ah, não, lá pode isso. Ah, não, lá não se toca em assunto de veste. Então eu vou para lá porque lá é mais tranquilo. Tem até pastor lá de shortinho, tranquilo, lá é bem. E não é assim, irmão. Não é assim. A palavra do Eterno, em qualquer lugar que a gente for, irmão, se ela não bater de frente com a gente, sabe, para bater contra essa carne nossa, irmão, o que a carne quer? A carne quer deleite. A carne quer aproveitar as coisas daqui do mundo, irmão. Sabe, prostituição. O ladrão quer continuar sendo ladrão, a prostituta quer continuar sendo prostituta, o mentiroso quer continuar sendo mentiroso e assim por diante. Mas o Eterno está sempre trazendo a palavra ao nosso encontro. Muda. Pensa nisso. Desperta, tu que dorme. A palavra do Eterno para nós é essa: desperta, tu que dorme. Porque vai chegar um dia, irmão, que a porta vai se fechar. Hoje, a Oxua, que é o nosso, falam aí advogado, mas ele é o nosso defensor. Hoje ele é o nosso defensor. Tudo o inimigo está lá no pó. Diz que é teu servo, está fazendo tal coisa. O acusador está acusando. E o Eterno e a Oxua está ali para nos defender. Mas naquele dia, irmão, ele vai ser o justo juiz. Do olho daquele justo juiz, irmão, nada escapa. Nada escapa, irmão. Essa semana eu estava lendo as escrituras, imaginando na trajetória ali, daquele homem que andou com o Machia ali muito tempo, irmão. Judas. Judas andou com o Machia, irmão. Ouviu todas as palavras do Machia. Sabia, creio eu, perfeitamente, o que a Oxua veio fazer aqui na terra. Eu creio que hoje está bem claro para a gente, mas naquele tempo eu não sei se eles podiam compreender. Ele veio para dar vida por nós. Mas quando o Yahushua falou isso para eles, foi com um comichão no ouvido deles. Ó, eu vou padecer. E eles vão me levar para o madeiro. Mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. E eles não queriam compreender isso, irmão. Não queriam compreender isso, porque eles esperavam que o Mashiach ia libertar eles do poder opressor de Roma. Entendeu? Eles esperavam um rei. E o Mashiach, ele falou, meu reino não é daqui do mundo. Ele cansou de dizer isso. Se meu reino fosse desse mundo, quando ele estava lá com Pilatos, ele diz, eu clamaria, vim aqui, legiões para me defender. Mas o meu reino é de lá. E para essa hora eu vim. E ele clamou ao Pai, se possível for, tira diante desse cálice. Mas para isso eu vim, para essa hora eu vim. Todavia seja feita a tua vontade, Eterno. E nós também clamemos dessa maneira. Todavia seja feita a vontade do Eterno. E que nós estejamos firmes, quando as coisas que hão de vir nesse mundo, que não venha roubar nossa fé, assim como roubou a fé do nosso irmão Judas, que até então era nosso irmão. Ele diz que todos que foram dados na mão dele, de Yahushua, nenhum se perdeu,
a não ser o filho da perdição. Porque não dava ouvido, irmão, a voz de Yahushua. Não dava ouvido. E ele, desde o começo, desde a trajetória, já colocaram ali aquela brasa quente na mão dele, que era a bolsa do dinheiro. E da bolsa do dinheiro, diz a Escritura, que ele tirava um pouco, ele roubava. Desde o início ele foi ladrão. Foi roubando, roubando. E no final, a cereja do bolo, sabe qual foi? As 30 moedas de prata que ele vendeu, Machia. As 30 moedas de prata. O Eterno segura nas mãos de cada um de nós, irmão. Nada nessa terra aqui, irmão, compensa a nossa salvação. Nada. O que é 30 moedas de prata? Eu pesquisei agora. O que vale 30 moedas de prata? Em média, mais ou menos, corrigido hoje, entre 5 a 10 mil reais. Foi muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. Nem que fosse 1 bilhão. Não valeria ainda, irmão. Não valeria pelo tormento que aquele homem teve depois daquele que ele entregou o Machia. Ele foi tão atormentado que ele chegou ao ponto de se enforcar. E ele se enforcou e disse que ele caiu depois já, com certeza, o seu corpo pútrefo. Caiu que as buchadas dele se espatifou no chão. O Eterno segura em nossas mãos. Segura em nossas mãos. Clama a Ele, irmão. A palavra do Eterno diz ao fraco, você é forte. Esse hino aqui que o irmão Denis fez, ó. Não desista, Yah vai te ajudar. Eu gosto muito desse tipo de louvor aqui, irmão, sabe? Que incentiva, que apoia, que faz a gente ir para frente. É bom, é maravilhoso. Mas se a gente não procurar ser obediente a uma palavra do Eterno, esses louvor de incentivo não vai valer muito. Porque o Eterno quer um coração contrito e aquebrantado. Se nós vir aqui, irmão, todo domingo, cada reunião, e ouvir, e nada mudar no nosso coração, irmão, sinceridade, verdade, não vai adiantar nada para nós, irmãos. Não vai adiantar. Imagina aquela ceia ali. Meu Eterno, quem há de te trair? É aquele que eu der o bocado molhado. Entregou. O que tu tiver de fazer, vai e faça agora. E ele entregou o Machia, irmãos. O Machia ali depois, já passando um tempinho, já no Monte das Oliveiras, depois de ter chorado muito e clamado muito ao Eterno, chega aquele homem e com um beijo no rosto. Ô, meu amigo, é com um beijo que você me trai. Eu pensando nessas coisas, irmãos, e Hudson, aquela hora que ele saiu para trair o Machia ali, mas merecia tomar-lhe uma sova. Eu pensando isso. Mas o Machia, irmãos, e a gente fica pensando às vezes naquela pessoa que não é nosso amigo, que não quer nosso bem, às vezes até trai nós, fala mal de nós pelas costas. O Machia sabendo de tudo, irmão. Sabendo de tudo, sabendo quem ia trair ele, sabendo de todas as maneiras. Só falou, o que tiver de fazer, vai e faz. Olha, irmãos, nós só tem que bem dizer esse nosso Yahushua, porque até aqui grandes coisas ele tem feito na nossa vida e vai fazer, irmão. Para nos capacitar para enfrentar, irmão, todas as coisas que vão se levantar contra cada um de nós, irmão, para nós ser vencedor. E nós temos que vencer, irmão. Nós temos que vencer, porque o nosso Yah vivo, ele já fez grandes coisas. Por isso que nós bendizemos e exaltamos, porque ele faz um menino vencer gigante. Ele só com um barulho de trombeta e grito de vozes faz derrubar a muralha, irmão. Ele que abriu o mar para o povo passar, irmão. Ele que abriu ali o rio Yarden para o povo passar. Esse é o mesmo Yah, irmão, ainda que nós serve. Ele é o mesmo. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, você eternamente. Irmão, um milagre maior que tem hoje, irmão, é eu e você, nós estar aqui. Isso é uma grande coisa, irmão. Num mundo que a gente fala de Yahushua e ninguém quer ouvir, o Eterno levantar uma comunidade como essa aqui, ó, com servos, com varão, com varoas aqui, bem dizendo o nome dele. Isso aqui é uma coisa tremenda de grande, irmãos. Então não pense que você é importante, porque não é. Não pense, irmãos. Os nossos pensamentos são pequenos perto do Eterno. Os pensamentos dele sim são grandes. Às vezes o que o Eterno tem projetado para nós não entende. Não entende. Nós vai ali, nós trupica, nós fica, mas por que aconteceu isso, meu Eterno? Nós não compreende.
Mas diz a palavra eterna que todas as coisas, irmão, elas contribuem para o bem daqueles que amam Yahushua e a tua obra. Todas as coisas, irmãos. Nós só devemos confiar nele. É difícil confiar no eterno. Às vezes, somos falhos, eu também sou falho. Às vezes nós, sabe? Quando a gente está desesperado, que é o problema. Então faça de tudo para nunca entrar em desespero, irmão. Em todos os momentos da sua vida. Procura ser sereno. E espera a resposta do eterno. Porque ele vai trazer a resposta a cada coração, irmão. Vamos estar atentos. Porque ainda vai sair muita palavra aqui para bater de frente com o nosso coração, irmão. Transformar nosso coração. Porque falta bastante ainda, irmão. Falta muito para mim. Falta muito para o Hudson chegar no ponto que o eterno quer. E ainda quando morrer, quando nós todos descermos o pó, ele vai completar. Aí sim nós vamos ser semelhantes a ele. Aqui na terra, aqui, nós podemos batalhar o que nós quiser. Perfeito igual ele não vai ser. Nós podemos lutar. E é preciso lutar. Mas quando se procura ser um pouco melhor, irmão, para o mundo, que é isso? Rapaz, procurar ser puro. Você quer dar uma de santinho. E não é assim, irmão. A palavra nos pede. Nós temos que procurar ser semelhante a ele. Diz Saulo, sede meus imitadores, assim como eu sou do Machia. Que o Eterno nos abençoe, nos fortaleça, irmão. Com toda a dádiva que vem da parte dele. Para que nós possamos prosseguir, irmão. Confia no Eterno, não confia em homem não, irmão. Confia em homem não. Quem estava aqui confiando no Haroé Jair, vai perder as esperanças agora? Sua confiança não pode estar em homem, irmão. A pessoa, eu estou muito triste porque o Haroé Jair faleceu, porque ele me ajudava. Confia no Eterno, irmão. Se o Haroé Jair te ajudava, se a comunidade, por que não vai ajudar ainda? É coisa que eu ouço, eu fico até um pouco revoltado, irmão. Por que não vai te ajudar? Se o Iá vivo está vivo ainda. Que o Eterno abençoe a cada um dos irmãos.